Quer saber? Eu vou lá imprimir uma corneta pra mim. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o resultado que eu tive ao imprimir uma corneta para utilizar nas caixas que eu estou fazendo aqui para mim. Quem está acompanhando essa série de vídeos viu que o pessoal da HKI me mandou um kit 2 vias e eu decidi utilizar ele aqui no meu sistema, né? Quando eu falei do produto, eu pedi a opinião da galera, se eu iria usar no meu carro ou numa caixa. O pessoal pediu bastante assim para que a gente colocasse numa caixa acústica. Na semana passada eu postei um vídeo mostrando, né, por que eu iria usar uma caixa selada e não exatamente uma dutada. Tá no card aqui, né, tanto o primeiro vídeo falando do produto quanto o segundo vídeo falando da caixa. E no último vídeo eu pedi para o pessoal me ajudar sobre o design do produto, o que eu iria fazer para construir essa caixa acústica. O que acontece é que um dos pré-requisitos era poder utilizar o crossover que vinha no próprio kit, né? Ele vem com um crossover passivo para a gente poder fazer a ligação tanto do falante quanto do tweeter, e eu não gostaria de abrir mão disso daqui porque a minha ideia era tentar fazer um kit que fosse prático do pessoal executar. Eu sei que eu poderia ter o falante e o tweeter em canais independentes para poder fazer processamento independente, mas a minha ideia era tentar usar apenas dois canais, o esquerdo e o direito de um amplificador. Então é por isso que eu decidi utilizar o crossover original do kit, certo? Então vamos lá. Visto esse adendo de que eu quero usar o crossover, quando eu fiz a medição da resposta do kit, né, se você observar aqui agora, ó, essa é a resposta resultante. Quem assistiu os vídeos viu que eu pedi para desprezar a baixa frequência. Eu quero que você foque apenas aqui nessa região daqui. E percebe que, ó, aqui no ponto de crossover, né, a gente teve um ganho, né, aqui é o verde, a resposta do MIDI, aqui é o amarelo do Twitter, a gente teve um ganho, mas eu tive essa pequena variação da resposta natural do Twitter em relação à resposta do crossover, que não tem relação, de uma certa forma, com o falante, né, então tu percebe que tem essa variaçãozinha, que eu acredito que seja oriundo da distância entre o Twitter e o MIDI, né? No painel que eu coloquei, a bobina do Twitter inevitavelmente fica mais recuado em relação à bobina do Twitter, né? Do MIDI fica mais para trás em relação ao do Twitter. E isso acontece que o sinal não sai exatamente ao mesmo tempo, né? Se você der uma olhada aqui no software que eu uso para modelamento, isso aqui seria um conceito ideal que a gente pudesse usar na caixa, o que a grande maioria das pessoas já conhece como coaxial, ou seja, se o Twitter ele pudesse estar exatamente no eixo aqui do alto-falante. Só que claro que é quase que, não que seja impossível, mas é difícil fazer isso aqui nesse kit, então eu teria que afastar o Twitter daqui. A primeira coisa que eu fiz então foi tentar afastar esse Twitter o mínimo possível para eu não desacoplar da frente do falante. Então, ó, eu subi ele aqui, se você perceber, daria para zerar ele aqui com 112 milímetros, tá? Mas eu fui lá e botei 120 milímetros, então já dei uma distância do falante para o Twitter, que é o que basicamente as pessoas fazem quando vão instalar isso aqui na caixa acústica. Só que se você observar essa imagem aqui de lado, ó, percebe que o sinal do Twitter ele vai nascer basicamente onde está a bobina do Twitter e o sinal do falante é onde está a bobina do falante. Então, os tempos de entrega até o ouvido dessas duas vias acabam ficando diferentes. E a prova disso é que eu fiz uma experimentação prática, eu peguei a caixa que eu usei no vídeo passado e botei o Twitter na parte superior e fiz a medição de tempo entre eles. Se você observar aqui no meu software, tá? Esse aqui, ele faz uma análise de tempo, então imagino que o microfone está aqui nessa ponta e eu faço essa análise de tempo. Então, esse primeiro pulso aqui vermelho é o tempo que o falante chegou até o microfone, já esse outro pulso aqui é o Twitter, o tempo que o Twitter chegou até o microfone, então nota que o Twitter está mais perto do microfone em relação ao MIDI, né? Mostrando que realmente o Twitter está bem na frente da caixa, o falante está mais atrás. O que eu fiz? Eu fui recuando o Twitter até trazer esse pico exatamente para o mesmo ponto, né? Como você pode ver aqui nessa outra imagem, ó, agora o pico do Twitter está exatamente em cima do pico do falante, ó. Aqui é ele originalmente na frente, aqui é o Twitter recuado ali em cima da caixa, e quando eu fui medir, estava dando algo em torno de 35 milímetros, tá? Então, ou seja, o Twitter ele foi para dentro 3,5 centímetros, que equivale a 35 milímetros, para que os dois picos, né, os dois sinais que chegam ao microfone, estivessem exatamente ao mesmo tempo. Isso se chama alinhamento mecânico, é alinhamento de tempo na montagem do sistema. Volto a falar, isso dá para fazer através de um processador. Se eu tiver canal independente, dá para eu colocar um delay no Twitter e fazer com que eles estejam ao mesmo tempo, mas como o objetivo aqui é usar o crossover do kit, eu acabei optando fazer isso de uma forma
mecânica, tá? Então quando a gente olha aqui novamente o tweeter e o falante, né, eu vou agora recuar o tweeter, então exatamente os 35 milímetros que a gente viu da montagem, então eu teria que ter esse recuo aqui no design do produto. E aí eu pensei, cara, será que eu vou recuar a madeira? Será que esse negócio não vai ficar estranho, não vai ficar diferente? O que eu pensei? Eu vou construir uma corneta. Exatamente. Pensei na ideia de colocar uma corneta aqui nesse sistema e eu modelei ela então basicamente desse jeito aqui, como vocês podem ver, tá? Não vou usar o laranja, a ideia é só porque eu tinha material aqui para poder fazer a impressão de laranja, então acabei utilizando a cor laranja. Mas eu fiz então um design obedecendo então essa distância dos 120 milímetros e a profundidade de 35 milímetros. E você deve estar se perguntando, tá, Renan, mas e todo o cálculo que você fez para fazer essa peça? Sinceramente falando para vocês, eu não vou mentir, eu foquei primeiro em design, tá? Então, ou seja, eu respeitei essas medidas que considerariam um tempo e eu fiz uma corneta com basicamente o diâmetro do falante. Então, se você observar eles dois aqui de frente, eu tenho uma corneta que tem exatamente o diâmetro do nosso falante e isso foi levado em consideração na hora de eu fazer o projeto para que ficasse esteticamente bonito. Então, eu respeitei a profundidade do tweeter em relação ao MIDI, respeitei o diâmetro total que eu queria ali e eu fui trabalhando na curvatura da corneta. Se você observar aqui então, ó, eu vou deixar ela em transparência, vou pedir aqui na lateral, ó, eu fui trabalhando nessa curvatura aqui da corneta para que eu conseguisse atingir a melhor resposta possível. Eu fiz diversos protótipos, tem um outro aqui que eu fiz, que fui testando justamente a resposta e a curvatura. Acabei usando todo o preto que eu tinha nos protótipos e por isso que só ficou o laranja. Até que eu chegasse então na curvatura ideal para o nosso projeto. Então tá aqui a nossa corneta impressa. Modelei ela no software exatamente como eu queria e fiz a impressão na impressora, tá? Pra galera que tá me acompanhando no Instagram, que viu que eu já imprimi essa corneta, fiquei falando sobre ela, já faço um adendo, me acompanha lá no Instagram, renanlopes.audio, tá? Que lá eu publico exatamente os testes que eu tô fazendo. Aqui no YouTube eu trago então um resumo de tudo que foi feito. Eu fiz a impressão dela e muita gente me questionou por que tem esse material aqui embaixo, né? Isso aqui serve, pessoal, porque como eu tenho uma parte aérea, ó, isso aqui serve como base, né, de apoio para a impressão. Eu até vou tirar aqui um pedaço para vocês entenderem, ó. Ó, ele serve como base de apoio aqui, tá vendo, ó? Por quê? Porque a minha impressora, ela faz por deposição de material. Imagina uma cola quente, uma pistola de cola quente, em que você consegue organizar para que ela caia exatamente aonde você quer para ir construindo essa corneta por camada. Então, como aqui ficaria no ar, para que a cola não caia, eu preciso construir essas colunas aqui para poder fazer essa parte. Então, depois a gente remove ela toda, ó. É super fácil de remover, tá vendo? E fica, então, a parte da corneta que realmente eu quero utilizar. Depois a gente vai dar uma lixadinha aqui e arrumar ela. Agora, se você perceber, ó, a própria corneta ela tem umas ranhuras aqui, tá vendo? Ó? E essas ranhuras, por causa do processo de impressão, eu tentei eliminar um pouco disso para que não atrapalhasse um pouco das altas frequências e acabei colocando uma base aqui, né? Um fundo. O pessoal acompanhou lá no Instagram eu colocando esse fundo, já dei uma lixada, mas infelizmente o tempo foi curto, eu não consegui concluir. Mas a minha ideia é pintar ela, vou precisar dar mais uma camada desse fundo, dar mais uma lixada, para ela ficar bem lisinha, né, bem legal mesmo, para a gente poder fazer a montagem da caixa. Que inclusive tá aqui o falante, né, então a ideia é que essa corneta seja encaixada por trás dele, eu vou fazer o rebaixo então para os dois, e aí ele fica na profundidade da caixa, basicamente como você pode ver aqui, ó. Então eu quero construir ainda, eu vou fazer uma impressão de mais um anel aqui para ficar no falante e tampar os parafusos e depois eu vou fazer um painel frontal para que fique todos eles e a gente vai trabalhar melhor no design desse produto. Agora beleza, você deve estar se perguntando aí, tá, Renan, mas e aí, funcionou, não funcionou? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu espero que você me acompanhe aqui para poder te mostrar todos os resultados do que eu tive. Então a primeira coisa que eu quero que você veja logo de cara é o comparativo que eu fiz do tweeter sozinho com a corneta. Lembrando que nesse teste ambos estão passando já pelo crossover, tendo o crossover aplicado nos tweeters. Então eu fiz a medição do tweeter e depois eu coloquei a corneta, apoiei no painel e fiz as medições e é justamente essa que a gente está vendo aqui. Nota então, a branca é a do tweeter sozinho, sem a corneta, e o amarelo já é o tweeter com a corneta. Então percebe que na alta frequência eu perdi um pouquinho, né? Ó, cada divisão aqui ela tem 5 dB, tá? Então, ou seja, eu perdi 1 dB, 1 dB e meio lá na alta frequência, ganhei no agudão,
por incrível que pareça, mas ganhei absurdamente aqui na baixa frequência. Tem regiões aí que passam de 7 decibéis de ganho. Então já dá pra gente ver claramente que a corneta me trouxe benefícios. Tendeu a trazer uma resposta mais plana, e eu ganhei baixa frequência. Lembrando, sem mexer no crossover. Eu continuo com o crossover original que o fabricante fornece, com o corte original que ele fornece, eu estou ganhando baixa por causa da aplicação da corneta. É a boca da corneta, né? Na verdade é a relação entre garganta e boca, que está me dando os benefícios e esse ganho de baixa frequência. Mas tudo bem, você deve estar se perguntando, Taina, mas se você mudou o comportamento do Twitter, quer dizer que praticamente eu invalido o crossover. E foi o que eu experimentei aqui, se você observar, ó, essa daqui laranja. Lembrando, tá, que aqui eu tô com a resposta a partir de 500 Hz, e nessa outra resposta aqui, eu estou a partir dos 20 Hz. Então eu coloquei o MIDI aqui, né, coloquei o falante, e fiz uma comparação entre eles dois. Como você pode ver, eu fiz a medição num bafo finito, coloquei as duas composições, com o Twitter e com a corneta, e fiz essas medições. Então o resultado que eu tive foi o seguinte, ó. A verde é a corneta com o MIDI e essa cinza é o Twitter com o MIDI, né? Eu até vou limpar um pouquinho esse quadro para você ver. Nota que, ó, a partir de onde entra o MIDI, eu tenho uma expressão muito grande de onde eu usei a minha corneta, coisa que eu teria um pouco mais de linearidade usando o Twitter, né? Essas variações que a gente tem de baixa é que, como você pode observar lá no painel, um falante ficou bem no meio do painel e o outro falante ficou mais de lado. E gostaria de ressaltar mais uma vez, desconsidera um pouco as baixas frequências, porque neste momento eu estou analisando a transição do falante com a corneta e é por isso que eu acabei optando pelo bafo infinito mais uma vez. Então você pode perceber que eu tive um ganho expressivo da corneta. O que mudou do crossover foi que eu precisei inverter a polaridade do Twitter. Como eu recuei ele, eu mexi nesse tempo, por consequência mexi na polaridade, precisei trocar a polaridade do Twitter para que eu tivesse a expressão desse ganho. Alguns puristas podem dizer que não gostou do ganho, porque ressalta demais. Eu particularmente adorei, porque ele está reforçando justamente entre 3 e 4 mil Hz, que é a região de voz, ela vai ficar mais expressiva. O Twitter, ele vai trabalhar menos para trazer essa região de voz, então o que eu acabo inevitavelmente ganhando mais qualidade no sistema, melhor dinâmica, o maior controle também dessa alta frequência. E falando em controle, eu tive cuidado de fazer a medição no eixo e depois eu fui abrindo a medição. Então eu fiz uma medição no eixo e fiz uma medição abrindo para que eu conseguisse avaliar qual é o controle de dispersão que essa corneta me deu, e o resultado que nós temos foi o seguinte, ó. Aqui é só o Twitter com o crossover aplicado e eu tenho a medição no eixo, a medição em 30 graus e a medição em 60 graus, tá? Agora, se você observar com a corneta, olha como muda consideravelmente em relação ao Twitter, tá? Aqui é basicamente o mesmo ganho, nota que eu não mudei a intensidade do ganho, então eu tenho a corneta realmente um pouquinho mais baixa, como a gente pôde ver, né? Ela tem um dB um pouco mais baixa, mas quando eu vou mudando, ó, em 30 graus, o Twitter já caiu muito, enquanto a corneta permaneceu praticamente a mesma coisa. Já aqui, nos 60 graus, o Twitter perdeu muito e a corneta começou a perder. Então é legal porque a gente já começa a perceber que a corneta ela teve um ganho bem expressivo ali, perto dos 3, 4 mil Hz, né? Ou seja, na verdade ela começou ganhando lá em 2000. Ela teve o melhor controle da resposta e melhor controle de diretividade, o que para mim vai atender perfeitamente bem. Então eu vou utilizar essa corneta no meu projeto, achei legal demais, eu gostei do design que ela nos apresentou para o projeto, gostei do resultado, como você pode ver aqui, tanto para dispersão como para controle, para diversas coisas que com certeza vai me atender pra caramba. Gênio, eu sei que eu fiz um vídeo muito longo, mas eu acredito que você deve ter gostado desse conteúdo. Deixa eu te pedir para continuar me acompanhando aqui, porque agora a gente vai montar a caixa, aí sim, definitivo, vou pintar essa peça daqui, colocar na caixa, vou fazer um negócio bem legal mesmo para trazer para você aqui. Então, Gênio, deixa eu te falar, se não é inscrito no canal, se inscreve, cara, comenta aqui embaixo se você tá achando interessante tudo isso que a gente tá publicando, trazendo esse conteúdo aqui para você, porque é a forma que eu tenho de contribuir, trazer informação, mostrar as coisas acontecendo na prática. Então é importante que você participe para que você me dê energia, me dê combustível para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Agora no finalzinho do vídeo eu vou botar um comparativo. Eu deixei só a corneta tocando com o Twitter, né? Que inclusive você vai ver que o Twitter encaixa perfeitamente bem aqui. E depois deixei só o Twitter para você ouvir a comparação. Dá uma olhada e bota nos comentários o que é que você achou. Ó, beijo grande no teu coração. A gente se vê então na próxima sexta-feira.